Bom dia, família! Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre nos nossos corações. Acordei com esse olho aqui meio irritado hoje. Vamos para mais um Só Por Hoje de hoje, né? 14 de janeiro, um Deus amoroso. A nossa compreensão de um poder superior fica a nosso critério. A única diretriz sugerida é que este poder seja amoroso, cuidadoso e maior do que nós. Texto básico, página 26. Disseram-nos que podíamos acreditar em qualquer tipo de poder superior que quiséssemos, contanto que ele fosse amoroso e, é claro, maior do que nós. Alguns de nós, no entanto, têm dificuldade com estes requisitos. Ou não acreditamos em nada exceto em nós mesmos. Ou acreditamos que qualquer coisa que possa ser chamada de Deus só poderia ter o coração frio e injusto, trazendo-nos infortúnio por mero capricho. Acreditar em um poder amoroso é um grande salto para alguns de nós, por muitas razões. Pensar em entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados de alguma coisa que pensamos poder nos machucar, certamente nos deixa relutantes. Se chegarmos ao programa acreditando que Deus julga e não perdoa, precisamos superar essa crença para ficar realmente à vontade com o terceiro passo. Nossas experiências positivas em recuperação podem nos ajudar a vir a acreditar em um Deus amoroso, de nossa própria compreensão. Recebemos alívio de uma doença que nos afligiu por muito tempo. Encontramos a orientação e o apoio que precisamos para desenvolver uma nova maneira de viver. Começamos a experimentar uma plenitude de espírito, onde antes só havia vazio. Este aspecto de nossa recuperação tem sua origem num Deus amoroso e não num Deus severo e odioso. E quando mais vivenciamos a recuperação, mais confiaremos neste poder superior amoroso. Só por hoje eu abrirei meu coração e a minha mente para acreditar que Deus é amoroso e confiarei em que meu poder superior pode fazer por mim o que não consigo fazer por mim mesmo. Bom, família, primeiro, essa semana passada, essa semana e a próxima semana vai ser meio turbulenta, então eu não venho conseguindo gravar todos os dias, né? Mas após o término da semana que vem, as coisas já voltam ao normal, né? Minha filha já volta para a escola, então vai ficar mais fácil para eu conseguir gravar, para eu conseguir organizar um tempo para gravar. Cara, eu fico muito focado quando vem palavra falando sobre o terceiro passo, né? Na minha perspectiva, Deus fala aquilo que a gente precisa de ouvir. E se Deus fala sobre o terceiro passo, é porque a gente está precisando de entregar nossas vontades e nossas vidas aos cuidados dele, né? Ou porque vai vir uma situação na qual nós devemos buscar a vontade dele antes de tomar alguma atitude. Então, quando sai falando sobre o terceiro passo, ou sai alguma palavra às vezes na Bíblia quando eu leio falando que alguma coisa que Deus vai conversar comigo, etc, eu já fico meio assim, meio apreensivo, meio focado, já vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque pode ser uma situação tranquila na qual Deus apenas queira que eu ore para descobrir a vontade dele, ou pode ser uma situação que tenha dificuldades, né, para eu encarar, nas quais eu vou precisar, né, de estar buscando a vontade de Deus para minha vida. Então eu já fico meio assim, meio focado, meio apreensivo, meio cauteloso, né, para não correr nenhum risco, né. Apesar de eu não estar conseguindo vir gravar, graças a Deus não tive nenhum incidente, estou bem, estou tranquilo, não estou usando droga, não estou bebendo, diminuiu o cigarro, então estamos aí para cima, evoluindo cada dia, né. É massa porque ontem eu tive a oportunidade de fazer visita lá na clínica onde que eu fui internado e eu tive a oportunidade de fazer uma reunião. E nessa reunião eu falei sobre o terceiro passo. E tem uma coisa que eu carrego na minha vida que eu aprendi há muitos anos atrás, né? É conhecer a Deus, né? Como é que nós podemos acreditar que alguém pode fazer algo por nós sem que nós conheçamos essa pessoa? Né? Você não vai conseguir acreditar, né? Então, logo, o que eu estava conversando com meus companheiros ontem? Para que eles viessem a fazer a primeira oração
pedindo a Deus, rogando a Deus para que Deus se revelasse a eles, né? Eu já tive uma experiência com Deus, né? Eu já tive uma situação na qual eu precisei orar e Deus me atendeu, né? Então eu já tenho uma experiência de que Deus existe na minha vida, de que Deus faz, de que Deus cuida de mim, etc. Então, a partir desse momento que você tem esse conhecimento de quem é Deus na sua vida, fica muito mais fácil você entregar suas vontades, suas vidas aos cuidados de Deus, né? E o texto vem falando também que pode ser que você não creia em Deus ou que você creia que Deus não é tão bom quanto Ele é. Então pode ser que a sua perspectiva de Deus esteja errada, né? Então ore, né? Peça a Deus para que Deus se revele para você, para que você possa vir a ter a perspectiva correta de quem é Deus na sua vida, né? Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você ora e que você descobre quem é Deus na sua vida, você vai começar a se relacionar com Ele, tendo uma intimidade através de oração, através da leitura da Bíblia, através do Espírito Santo e através de Jesus, que nos leva para perto de Deus, né? Eu achei massa, nessa semana eu assisti uma pregação e o pastor estava explicando que antigamente, né, antes de Jesus Cristo vir, era necessário ter 2 ovelhas, né? Quando você ia limpar os seus pecados, né? Você levava uma ovelha, né, 2 ovelhas puras, né, tal, matava uma ovelha, sangrava ela, e aí você pegava esse sangue como sinal do seu pecado e untava a outra ovelha, né? No caso seria banhar ela de sangue. E pegava essa ovelha e empurrava ela para o deserto. Para quê? Para afastar os seus pecados de você. E quando Jesus veio batizar, João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Logo, hoje nós não precisamos mais desse ritual, né, dos cordeiros. Por quê? Porque Jesus tira o pecado do mundo, né? Jesus afasta o pecado de nós. E nós precisamos de Jesus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos em algum ponto da nossa vida, né? Nós já estamos com uma luta muito grande aí, que é ficar em recuperação, é permanecer em recuperação, é sair da adicção ativa. E muitas vezes a gente não consegue focar nas outras coisas que nós temos pecado, né? De repente, você é casado, você deseja uma mulher que não seja a sua, ou você deseja uma mulher que é casada, ou você desrespeita seu pai ou sua mãe, ou você rouba uma bala, ou você não devolve um troco. Tudo isso são pecados, né? Ou você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus, você deixa de agradecer, né? Então, a todo momento, infelizmente, a gente acaba pecando. Pelo menos aí uma vez por dia, todo mundo provavelmente peca, né? Mas eu tenho que falar de mim, então eu com certeza, todo dia eu peco muito mais de uma vez, né? Às vezes eu fico nervoso, às vezes eu desejo mal de alguém, né? Mesmo que seja por um instante, né? Logo a minha mente volta à atenção de Cristo e eu percebo que aquilo não é correto, porém já foi, irmão, já pequei, né? E depois que você está num equilíbrio, numa recuperação, você começa a conseguir focar em outras coisas, né? E melhorar outras áreas da sua vida, né? E aí vai havendo uma evolução a cada dia, porém, como eu disse, é basicamente impossível para mim não pecar. Então eu preciso de Jesus a cada dia. Eu achei muito interessante isso que ele falou, né? Que Jesus tira o pecado do mundo, é que Jesus afasta o pecado da gente. Logo, quanto mais próximo de Jesus a gente estiver, mais a gente exercita essa habilidade de estar perto dele e mais longe do pecado a gente fica e mais próximo das coisas de Deus. E aí você vai encontrando uma satisfação de viver diferente daquela que você tinha antes, né? Porque é muito melhor, a satisfação de fazer o bem é muito maior do que de fazer o mal. Pelo menos para mim, na minha perspectiva, é assim. Pessoal, é isso. Eu vou me esforçar ao máximo daqui para frente para conseguir acordar cedo, né, para vir fazer os vídeos, porque é o horário que fica bom para eu fazer. E eu preciso, eu quero e eu posso fazer isso, né? E eu vou dar o melhor de mim como eu sempre dei, né? Por mais que às vezes algum dia ou outro eu fale, né?
eu não consigo acordar ou eu esteja muito cansado, tá tudo bem também, faz parte, né? Eu não sou perfeito, ninguém é. Porém, eu preciso, eu quero e eu posso fazer o meu melhor, beleza? Se você é um adicto que está em recuperação, eu desejo que Deus te fortaleça a cada dia, que você seja, a partir de hoje, a mensagem na vida de outros adictos que ainda não estão em recuperação, né? Se você é um adicto que está em recuperação, eu peço a Deus que te dê a dádiva da recuperação, dê uma chance a você mesmo, né? Busque ajuda o mais rápido possível, não perca sua vida nas garras da adicção. Muita gente te ama, principalmente Deus. E se você é uma pessoa que tem um ente querido, né? Uma pessoa que você ama que está em drogadição ativa, que Deus ilumine o seu caminho, ilumine o caminho dessa pessoa, né? Dê a dádiva da recuperação para essa pessoa, que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça, te dê paciência, te dê sabedoria para você não julgar essa pessoa, né? E que te ajude quando você for orar, coloque as palavras certas na sua boca quando você for conversar com essa pessoa. E eu desejo que Deus dê a dádiva da recuperação para essa pessoa. Beleza, pessoal? É isso. Deus abençoe vocês e até amanhã. Valeu!